Bom dia! Começando mais um Despertando com Dharma, com Jingle Bells, para pensar. Bom dia, Mauro! Tudo certo aí? Essa vista maravilhosa, tua casa lindíssima, Garopaba. Bom dia, Lúcia Helena, tudo bem? Oi, Sandra, oi, Maria, oi, Ana Tereza, oi, Cris, tudo bem? Esse é o Jingle Bells. Jingle Bells é uma banda aí gaúcha. Jingle Bells. Para pensar. Oi, Karim. Bom dia, Fernanda. Oi, Laura. Tudo bem? Ah, tá no hospital. Plantão é plantão, né, Mauro? Não adianta fazer o quê? Mas é um trabalho lindo. Bom dia, Úrsula. Tudo bem? Tá sumida? O que houve? Oi, Carol. Oi, Fran. A Franzinha, esposa do meu amigo Mauro, minha amiga Fran, lá de Garopaba. A Fran, então, tá tendo a vista, né, Fran? O Mauro tá no hospital e a Fran tá com a vista da casa lá. Bom dia, Pri. A Pri lá da Dinamarca, gente. É muito chique esse Dharma, vocês acham o quê? Olha aí, tem Espírito Santo, tem o pessoal de Garopaba, Florianópolis, Dinamarca, não é brincadeira, Curitiba, Rio de Janeiro, aí a Silvia, a Isis, né? Despertando com o Dharma não é pouca coisa, tia. Né? O negócio é internacional. Lajeado. Arroio do meio, né, Cris? Quase que eu esqueço. Então, é isso aí. O troço é... Quem diria, né? Quem diria que a gente estaria conseguindo reunir as pessoas assim em torno de algo tão bacana, né? Eu fico imaginando se o Buda tinha essa noção que iria acontecer isso, assim, né? Os mongezinhos dele foram percorrendo, né, a Índia, assim, depois foram se espalhando e for do mundo, né? China, Birmânia, imaginar assim. E aí, daqui a pouco, agora a gente está por todo o planeta, assim, apenas com um clique, assim, né? Isso é sensacional, eu acho sensacional. A gente está lendo A Arte da Felicidade com o Dalai Lama. Né? Uma sorte muito grande. Outra coisa muito bacana também, né? A gente ter a sorte, já se deram conta disso, né? A gente não teve no mesmo momento do Buda, ou do Cristo, ou de outros assim, seres incríveis, assim, né, que propagaram uma ideia social, política, econômica, de todas as formas de pensamento, assim, que eles conseguiram ter uma opinião muito impactante em cada pensamento, cada viés, assim, né, da sociedade. Mas a gente está vivendo um momento dessas pessoas também, que são mega, hiper importantes, assim, a gente está no mesmo momento. Isso eu acho incrível, né? Então, é de aproveitar, assim, tu pegar esses grandes pensadores, assim, e beber nessa fonte. Né? Não necessariamente só do budismo, né? Obviamente, né? Estabeleçam linhas, assim, de pensamento, né? E aproveitem essas linhas de pensamento. Elas estão aí para serem estudadas. Nem sei onde parei. Aqui. Então vamos voltar um parágrafo. Então daí ontem o Howard, né, estava no momento de crise, de identidade, ele estava sofrendo com a ideia de que ele não estaria ajudando. Todo mundo que trabalha acha sempre que de alguma forma não está conseguindo cumprir com o seu trabalho. E às vezes a gente tem uns feedback assim, e como assim no mesmo momento? No mesmo momento, a gente está vivo e no mesmo período em que tem um Dalai Lama, que tem essas figuras nesse instante, e a gente está bebendo dessa fonte, não bebendo de uma fonte que foi construída, né? Construída por quem? Por pessoas que ouviram relatos, por coisas que tu pegou na internet e tudo mais. É agora que está acontecendo, e tu está nesse momento agora com eles. Então é esse no mesmo momento, né? Estamos todos no mesmo momento. Então daí tu escolhe aí vários pensadores, vários seres do planeta, na mesma época. Então ele vai dizer, você diria que consegue ajudar 70%, lembram ontem? Dos seus pacientes?
Pelo menos isso, eu respondi. Então creio que não há nenhum problema nesse caso, disse ele dando um tapinha de leve na minha mão. Se você conseguisse ajudar apenas 30% dos seus pacientes, eu talvez sugerisse que você pensasse em mudar de profissão. Mas creio que está se saindo bem. No meu caso, as pessoas também me procuram pedindo ajuda. Muitas estão procurando por milagres, curas milagrosas e assim por diante. E naturalmente não posso ajudar todo mundo. Mas creio que o principal é a motivação. Ter uma sincera motivação para ajudar. Então é só dar o melhor de nós e não temos de nos preocupar com isso. O caminho budista a gente pode definir com... Vou definir em 3 motivações, não sou eu que vou definir. Há autores que definem três motivações. Então a primeira motivação que tu entra no caminho budista, o primeiro portão que tu entra, é uma motivação pessoal, uma motivação de conseguir achar algo suportável no samsara, nesse universo de emoções aflitivas que a gente vive, nesse campo ilusório que é a vida. Aí eu vou dizer campo ilusório, vou dizer, mas a vida não é real. Não, a vida não é real. A vida é uma construção. Tu constrói a ideia de ser um médico, a ideia de ser um arquiteto, a ideia de ser um gari, tu vai construindo isso. Enfim, a motivação pessoal de buscar satisfação própria. Essa é a primeira motivação. A segunda motivação, tu percebe que aquela satisfação própria, ela foi além, ela te trouxe benefícios, e tu começa a perceber o mundo, poxa, mas se eu conseguir esses benefícios, e isso pode mudar, muda a mim, será que eu mudaria mais pessoas? Aí tu tá no barco, né? Eu comentei essa semana, tu tá naquele barco, naquela canoa, descendo o rio, aí tu chegou na outra margem, né? Tu consegue chegar na outra margem. Chegando na outra margem, se tu mantiveres essa tua primeira motivação, que é simplesmente eu atingir a outra margem, aí é um problema. E aí, embora deixar os outros ali, né, se afogando ou sofrendo com remar o barco, aí essa motivação não serve para muita coisa. Então, a segunda motivação é perceber que existem outras pessoas que estão passando por isso. E aí, então, tu resgata essas pessoas, tenta puxá-las para outra margem. A terceira motivação é uma motivação que vai além de tudo isso. É a motivação de entender que outras pessoas estão passando pela mesma coisa que nós. E aí então tu começa a ampliar esse teu olhar, ampliar esse olhar. E perceber que não há diferenciação. Que não há diferenciação entre o que tu pensa e o que os outros pensam, porque todos nós estamos tentando, de alguma maneira, sermos felizes. E quando eu digo sermos felizes, nós temos que fazer com que a pessoa ou qualquer ser que chegue perto de nós, em qualquer momento, ele se sinta totalmente protegido. Ele sinta que ele não corre nenhum tipo de risco. Qualquer ser. E a minha prática tem que ser sempre essa. A minha prática do dia, meu mantra do dia, que qualquer ser que chegue perto de mim, ele esteja protegido. Seja um ser virtual, seja um ser presencial. E tudo aquilo que eu pensar, agir de fala, corpo e mente, que seja para o meu benefício e o benefício do outro, sempre. Nunca de outra equação. Então nisso a gente mantém uma motivação correta o tempo todo. Então tu tá com alguma pessoa que tu não gosta, alguma coisa assim, surgiu, observa teus pensamentos. Aquela pessoa que está ali, ela também quer ser feliz. No meu caso, há também naturalmente algumas situações que são tremendamente delicadas ou sérias e representam uma enorme responsabilidade. Creio que o pior é quando as pessoas põem muita confiança ou fé em mim, em circunstâncias nas quais algumas soluções estão fora do alcance da minha capacidade. Imagina, né, o Dalai Lama, as pessoas chegam querendo que ele resolva casos impossíveis. Né? Nesses casos, é claro que às vezes surge uma ansiedade. Aqui, mais uma vez, voltamos à importância da motivação. Depois eu procuro me lembrar de que no que diz respeito à minha motivação, sou sincero e que me esforcei ao máximo. Com uma motivação sincera, uma motivação de compaixão, mesmo que eu cometa um erro ou fracasse, não há motivo para remorso. Da minha parte fiz o que pude. Portanto, eu fracassei. Deixa eu só tirar uma libélula ou algo assim dentro do meu potinho de meu ourinho. Com uma motivação sincera, uma motivação de compaixão, mesmo que eu cometa um erro ou fracasse, não há motivo para remorso. Da minha parte, fiz o que pude. Portanto, se fracassei, foi porque a situação estava fora do alcance dos meus melhores esforços.
Assim, a motivação sincera elimina o medo e nos proporciona segurança. Por outro lado, se nossa motivação oculta for a de enganar alguém, nesse caso, se falharmos, realmente ficaremos nervosos. Porém, se cultivarmos uma motivação orientada pela compaixão, caso fracassemos, não haverá nenhum remorso. Então, aquilo que eu falei agora há pouco, né? Qual é a nossa motivação correta, né? Sempre. Porque lá na frente, gente, se tu pensar em tirar proveito de alguém, por mais que aquele momento tu fique, eu consegui, né, ganhar aquele desconto, arranquei quase o sangue da pessoa, mas eu me beneficiei, e a pessoa está lá, ela precisava. Eu lembrei dessa cena, assim, que tem gente que adora dizer que eu pechinchei até arrancar o couro da pessoa. Não entendi. No que isso é bom, no que isso te torna um ser maravilhoso. Isso é um exemplo que eu lembrei agora, porque eu lembrei de uma cena, de um ser. E aí a pessoa se sente incrível, aquilo por ser um grande negociante. A pessoa está lá do outro lado, lá querendo simplesmente sobreviver como qualquer outra, e precisa baixar o valor do seu serviço, do seu trabalho, do seu produto. E as pessoas não entendem. Portanto, ainda mais uma vez, creio que a motivação correta pode ser uma espécie de proteção, que atua como um escudo contra esses sentimentos de medo e ansiedade. A motivação é importantíssima. Acho horrível pechinchar de Zagoretti. Em certos contextos, certas culturas, como na Turquia, lugares assim, faz parte do cenário deles, né? Esse pechinchar faz parte da cultura, né? Mas existe um limite para isso, né? Eu nunca consegui pechinchar. Não é da minha cultura, enfim. Eu sempre acho que aquilo que está ali é o valor que a pessoa colocou, e eu acho que a troca, se for o dinheiro, se for qualquer coisa, é sempre a troca justa. Eu tenho isso, tu tem aquilo, vamos trocar? Vamos, ótimo. Cada um tinha seus, né? Pronto. Então, sei lá. Eu acho que eu vivo um mundo paralelo, assim. O mundo que eu crio pode ser que não seja um mundo muito real, assim. Mas talvez, se esse mundo se concretizasse, ele talvez tivesse menos problemas, assim. E creio que essa ressonância bate com muitas pessoas, tanto que, senão, essa ressonância é com o budismo, né? Se não batesse, não ressoasse com outros sistemas de ideologia ou pensamentos, isso aqui não duraria quase 3.000 anos, né? O que vocês conhecem? Qual é a ideologia, né, que se mantém assim tão... É difícil. Muito raro, né? Muito raro. As coisas vão se dissolvendo. Então, com efeito, todas as ações humanas podem ser encaradas em termos de movimento. E o agente por trás de todas as ações é a nossa motivação. Mas há casos e casos também. Eu falei isso agora, assim, quando pechincha. Há momentos em que tu entende a motivação do outro, que ela é verdadeira, assim, que ela quer adquirir o teu produto, enfim. Então eu vou consertar isso que eu falei. E as condições dela no momento não são interessantes. Então se chega num acordo. Então há casos e casos, né? Estou falando desses casos que a pessoa quer tirar benefício, assim, quer tirar proveito do outro, né? Nesses casos. Os casos em que, não, vamos lá, vamos fazer com que esse comum acordo fique bom para ambos. Aí é muito sensato, é muito maravilhoso, né? Que é o momento em que os benefícios são mútuos, né? Então há casos e casos. Se desenvolvermos uma motivação pura e sincera, se formos motivados por um desejo de ajudar alicerçado na generosidade, na compaixão e no respeito, poderemos realizar qualquer tipo de trabalho em qualquer campo e funcionar com eficácia muito maior, com menos receio ou preocupação, sem ter medo da opinião dos outros, sem temer se acabaremos tendo ou não sucesso na realização do nosso objetivo. Mesmo que deixemos de alcançar nosso objetivo, poderemos ter boa sensação de termos tentado. No entanto, com uma motivação perversa, as pessoas podem nos elogiar ou nós podemos atingir nossos objetivos, mas ainda assim não seremos felizes. Ao examinar os antídotos para a ansiedade, o Dalai Lama oferece duas soluções.
cada uma atuando num nível diferente. A primeira envolve um combate enérgico à preocupação e ruminação crônica, através da aplicação de um pensamento neutralizador. Relembrando-nos de que se o problema tiver uma solução, não há necessidade de preocupação. Se ele não tiver solução, também não faz sentido nos preocuparmos. Isso aí já tem até vários textinhos que aparecem, né, às vezes. Né, o problema tem solução, sim, não tem solução, daí tu começa a fazer o caminho, assim. Né. Não sei se é do budismo isso, pode ser da psicologia comportamental também, não sei, mas é etéreo, não é de um de outro. Né. Os conhecimentos, na verdade, não são de ninguém, né. Absolutamente ninguém. Esses dias eu li alguém que colocou que é muito demodé, muito anos 80, colocar o autor de alguma coisa, assim, porque como o conhecimento ele é de todo mundo, mas também a gente não pode se apropriar, né? Fiquei na dúvida sobre isso, assim, fiquei pensando sobre isso. Aliás, eu penso sobre tudo. Esse é um problema. O segundo antídoto é uma solução de alcance mais amplo. Ele envolve a transformação da nossa motivação fundamental. Há um contraste interessante entre o enfoque do Dalai Lama quanto à motivação humana e o da psicologia e da ciência ocidental. Como examinamos anteriormente, pesquisadores que estudaram a motivação humana investigaram os motivos humanos normais, analisando tanto as necessidades e os impulsos instintivos quanto os adquiridos. Nesse nível, o Dalai Lama concentrou-se em desenvolver e usar impulsos adquiridos para melhorar nosso entusiasmo e determinação. Sob alguns aspectos, isso é semelhante à opinião de muitos especialistas em motivação, que também procuram, de modo convencional, reforçar nosso entusiasmo e determinação no sentido de realizar objetivos. No entanto, a diferença é que o Dalai Lama procura forjar a determinação e o entusiasmo com o objetivo de que nos dediquemos a comportamentos mais salutares e eliminemos traços mentais negativos, em vez de dar ênfase ao êxito em alcançar o sucesso material, o dinheiro ou o poder. E talvez a diferença mais surpreendente seja o seguinte: ao passo que os especialistas em motivação estão ocupados insuflando as chamas de motivos já existentes para o sucesso material, e que os teóricos ocidentais dedicam sua atenção total a categorizar os padrões das motivações humanas, o interesse primordial do Dalai Lama pela motivação humana reside em reformular e mudar nossa motivação fundamental por uma motivação voltada para a compaixão e benevolência. Isso que é uma discussão muito ampla, né? Mas aí, se vocês estudarem a diferença entre o homo econômicos e o homo comportamental, vão tentar entender por que a gente age dessa maneira. Um pouco mais adiante, se alguém tem interesse sobre a economia, estudar a economia também, que é interessante. Se tem interesse em ir por esse viés, estudem o sistema de comportamento econômico baseado na economia clássica versus economia comportamental, que é agora, né, desse período, década que nós estamos vivendo. E vocês vão tentar entender por que a gente faz esses movimentos de motivação, assim, porque nós estamos totalmente manipulados. Já vou dar a resposta. O Yuri Harari, né, que é aquele pensador, ele vai colocar isso. Se a gente não tiver... Ele é um praticante de meditação, Vipassana, fez a mesma prática que eu fiz, né? A Vipassana do Goenka-ji, né? É a mesma prática em 250 países, né? Então todo mundo é formado da mesma maneira, assim. Eu fui formado, o Alan Wallace fez também, todo mundo fez a mesma prática. E ele é um praticante dessa meditação. E aí então ele diz que se a gente não praticar uma meditação e não souber como a gente vai atuar no mundo de alguma maneira, assim, como que a gente vai exercer nosso posicionamento, os algoritmos vão nos direcionar para aquilo que eles querem. Os algoritmos aqui, né? Vocês não estão aqui por acaso nessa live. De alguma maneira vocês colocaram alguns interesses, e esses interesses caíram em mim. Pá, que azar. Já pensou? Não, fazer o quê, gente? Mudem os algoritmos. Estão vendo? Eu falei.
tivessem pensado bem, colocar ali o que vocês gostam, não teriam caído nessa live. Agora já estão, agora fiquem, então não saiam, permaneçam. No sistema do Dalai Lama, para treinar a mente e alcançar a felicidade, quanto mais nos aproximarmos de ser motivados pelo altruísmo, tanto mais destemidos nos tornamos, mesmo diante de circunstâncias extremamente propensas a gerar ansiedade. Porém, o mesmo princípio pode ser aplicado de modo menos importante, até quando nossa motivação não chega a ser totalmente altruísta. Tomar distância, simplesmente ter certeza de que não pretendemos prejudicar ninguém, olha aí, de que nossa motivação é sincera, pode ajudar a reduzir a ansiedade em situações normais do dia a dia. Ontem eu falei ainda com um aluno, eu estou fazendo as mentorias, né, de meditação, de budismo e de autocompaixão. Então tem dezenas, literalmente dezenas de horas que eu estou dedicando por semana, assim, a minha agenda está mega, hiper, né, lotada, assim. E aí um dos alunos, a gente comentou sobre isso, né, porque é sempre um momento da conversa, assim, que a gente observando cada movimento da gente, assim, porque eu já tinha pedido para ele observar, assim, que cada pessoa que chegar perto de ti, aquilo que eu falei antes, né, que chegar perto de ti, qualquer ser, seja um animalzinho, seja uma pessoa, que os teus pensamentos, tu fique vigiando teus pensamentos o tempo todo, né, não policiando, vigiando. Como é que é a tua sensação, assim, de olhar o outro sendo o outro de verdade, assim, e tu vai percebendo isso, assim, que a pessoa chega e tu tem uma paz, porque tu sabe que tu não vai exercer nada, nenhum tipo de movimento que possa prejudicá-lo. Ou seja, nenhum pensamento, nenhuma palavra. Não é que tu fique um banana, uma ameba, mas tu está com o coração aberto. E de uma forma que aquela pessoa se sinta tranquila e protegida. As pessoas chegam desarmadas perto de ti. Daí ele fez esse exercício o dia todo, assim, né? Se determinou a fazer e sentiu uma paz, porque ele estava com problema de dormir. E ele sentiu uma paz, assim, que simplesmente adormeceu, porque ele disse, nossa, como é bom simplesmente tu anda no mundo sem se preocupar que tu vai ferir alguém de alguma maneira, né? Que tu vai ser alguém que vai... Não que ele seja uma pessoa que fira alguém, entenderam? Mas eram técnicas de observação. O que poderia estar causando? E é sensacional, tenta experimentar isso hoje. Eu acho bacana. Não muito tempo depois dessa última conversa com o Dalai Lama, almocei com um grupo de pessoas, entre as quais se incluía um rapaz que eu ainda não conhecia, estudante da universidade local. Durante o almoço, alguém perguntou como estava indo minha série de conversas com o Dalai Lama, e eu relatei a troca de ideias sobre a superação da ansiedade. Depois de ouvir calado enquanto eu descrevia a ideia da motivação sincera como um antídoto para a ansiedade, o estudante me confiou que sempre havia sido terrivelmente tímido e muito ansioso em situações sociais. Pensando em como poderia aplicar essa técnica para superar sua própria ansiedade, ele disse a meia voz: bem, tudo isso é bem interessante, mas acho que a parte mais difícil é ter essa motivação sublime. Sublime é um termo do Kant. Voltada para a benevolência e para a compaixão. Suponho que seja mesmo, tive de admitir. A conversa em geral passou para outros assuntos e nós terminamos nosso almoço. Por acaso deparei com o mesmo estudante universitário na semana seguinte, no mesmo restaurante. Está lembrado de termos falado da motivação e da ansiedade no outro dia? Perguntou ele, abordando-me em tom animado. Pois bem, eu experimentei e realmente funciona. Foi com uma garota que trabalha numa loja de departamentos no shopping center. Ah, olha ali. Olha onde ele foi usar. Malandrinho. Que coisa. E que eu já vi muitas vezes. Tomou, tu viu? Né? Tomou iniciativa, que bacana. Sempre tive vontade de convidá-la para sair. Mas eu não a conhecia, sempre fui muito tímido e ansioso. Por isso nunca lhe dirigi a palavra. Pois bem, no outro dia fui lá de novo. Mas dessa vez comecei a pensar na minha motivação para fazer o convite. Olha aí que legal. É claro que minha motivação é que eu gostaria de namorá-la. Mas por trás dessa aspiração, o que existe é simplesmente o desejo de poder encontrar alguém que eu ame e que me ame. Vamos botar uma musiquinha para isso? Não, tem que achar uma música para isso, só um pouquinho. Aqui. Vamos colocar uma música.
about the things we've come through. Carla Bruni. Though it's hurting me, É claro que minha motivação é que eu gostaria de namorá-la. now it's history. Mas por trás dessa aspiração que existe simplesmente I fade o away. desejo de poder encontrar alguém que eu ame e que me ame. Pá, sensacional. É momento Dharma Rádio AM. É o momento que a gente tem. Hoje é sexta, gente. Hoje é sexta, a gente tem que descontrair. Tem que descontrair todos os dias, né? Tem um documentário do monge Mathieu Ricard sobre motivação correta. Bem bacana. É verdade, no Netflix, né? Se eu não me engano. Quando pensei nisso, percebi que não havia nada errado, que nada havia de errado com esse desejo. Aí é verdade, ele está super certo. Tu olha, observa aquilo, é outro ser que está ali também, né? Outro ser. Nada errado, era uma motivação, era sincera. Que eu não desejava nenhum mal, nem a ela, nem a mim. Viu? Que eu falei antes. Mas só coisas boas. O simples fato de manter essa ideia em mente, de me lembrar dela algumas vezes, pareceu me ajudar de alguma forma. Ele me deu coragem para iniciar uma conversa com ela. E meu coração ainda estava batendo forte. Mas é maravilhoso eu pelo menos ter sido capaz de reunir forças para falar com ela. Achei muito bacana essa história, de verdade. Estava brincando, mas achei bonito. Fico feliz de saber, disse eu, né, o Howard. O que aconteceu depois? Bem, acabei descobrindo que ela já tem namorado. A tristeza dele. Não, mas a alegria de pobre dura pouco, né, tia? Fiquei um pouco decepcionado, mas tudo bem. Já foi ótimo ter conseguido superar minha timidez. Isso fez com que eu me desse conta de que se eu tiver certeza de que não há nada de errado com a minha motivação, e se não me esquecer disso, a técnica pode ajudar na próxima vez que eu estiver na mesma situação. Ah, tadinho. Pô, botei até a musiquinha para ele, tia. O cara fica um ano lá tentando e observando, é aquela coisa ruminando, né? Quando chega, né, já tem namorado. Vamos estabilizar rapidinho, se a gente conseguir. Na verdade, a gente não vai estabilizar, a gente vai colocar uma intenção. Vamos colocar uma intenção. Então, no primeiro momento, apenas deixem de lado. Inspirem profundamente, soltem. Deixem de lado qualquer pensamento agora, sintam essa alegria sincera. Observem como está o corpo de vocês, como está a mente. E coloquem uma motivação, uma intenção para o dia de hoje. Apenas isso hoje. E que essa intenção seja de que qualquer ser ou pessoa que hoje chegar até mim, seja virtual, seja presencial, seja em pensamento. Qualquer ser que chegue até mim, que eu tenha motivação sincera de que ele saia melhor do que ele entrou. E qualquer coisa que eu faça hoje em atos de pensamento, de fala ou de ação de corpo, não prejudique nem a mim, nem ao outro. E que vocês estabeleçam um gatilho hoje, toda vez que esse pensamento, essa ação de fala, de corpo, acontecer, vocês imediatamente lembrem desse momento de hoje de manhã. Recuem, tomem espaço, criem esse vão. Não importa se vocês estão corretos, não interessa. Simplesmente recuem, respirem fundo e deixem de lado qualquer coisa que possa ferir a si e ao outro. Porque ferindo o outro, tu está ferindo a si. Então, com essa motivação correta hoje, para seguir o dia, esse esforço correto, motivação correta, ação correta, que é o caminho óctuplo, quarta nobre verdade, vocês podem levar o dia hoje, mas para isso precisa ter contemplação, meditação. Meditação no sentido de observar com atenção plena cada coisa que surgir, mas com uma alegria entusiástica, entendeu? Não forcem isso, apenas observem. E se sintam bem em fazer isso.
Então vamos lá, que os méritos desse nosso encontro e dessa nossa prática se expandem e toquem a todos, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Bom dia, boa sexta-feira para vocês. Tomara que aquele personagem tenha encontrado alguém, né? Isso foi 20 anos atrás, né? Tomara, né? Seria legal saber quem é essa figura, como é que ele está hoje.